Senhor, quantas vezes andamos achando que o pecado é leve, que suas consequências não chegam até nós. Mas tua palavra é clara. O salário do pecado é a morte. O pecado sempre cobra um preço, e sua moeda é a separação de ti. Pai, ajuda-nos a compreender que cada desobediência, cada afastamento da tua vontade, nos conduz para longe da vida que tu desejas. Nos dias atuais, quando o pecado é relativizado e tratado como normal, desperta em nós o temor santo. Que possamos fugir das sombras do engano e nos render à tua luz. Que a consciência do preço do pecado nos leve a buscar com todo o coração a tua graça redentora. Deus eterno, quantas almas vivem cercadas de luz artificial, mas estão mortas espiritualmente. O salário do pecado é a morte. Não fala apenas de morrer fisicamente, mas de viver longe da tua presença. E isso é morte em essência. Senhor, quantos vivem sorrindo por fora e desmoronando por dentro, porque o pecado os aprisiona em vícios, culpa e solidão. Ensina-nos a enxergar além da aparência. Mostra-nos que o verdadeiro viver não está em ter, mas em estar contigo. Livra-nos das ilusões que o mundo oferece e que mascaram o vazio interior. Que cada um de nós escolha, todos os dias, morrer para o pecado e viver para ti, pois a vida sem tua presença é apenas sobrevivência. Dá-nos consciência de que o inferno não começa depois da morte, mas quando nos distanciamos de ti, Pai de amor, tua palavra nos revela um contraste poderoso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é algo que conquistamos, não é prêmio por boas obras, é presente que recebemos. Em um tempo onde tudo tem preço, tua graça é um escândalo para o orgulho humano. Ensina-nos a receber com humildade o que jamais poderíamos pagar. Que o nosso coração se curve diante da cruz, reconhecendo que a vida eterna foi comprada com o sangue de Cristo. E quando tentarmos merecer tua aprovação por esforço próprio, lembra-nos que o maior gesto de amor já foi dado. Jesus, o dom gratuito que transforma a morte em vida. Senhor, quantas vezes procuramos sentido nas conquistas deste mundo e esquecemos que o maior presente já nos foi entregue. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há bênção maior do que pertencer a ti. Cristo não veio apenas oferecer vida após a morte, mas vida abundante agora, mesmo em meio às lutas. Que o teu Espírito nos ajude a entender que sem Jesus tudo perde o valor. Ele é o eixo da existência, o centro do propósito, o caminho que nos conduz à eternidade. Que o nosso coração reconheça diariamente esse dom inestimável e que nossas escolhas, atitudes e palavras reflitam a gratidão por tão grande amor. Senhor, desperta-nos para viver a eternidade já aqui, com o coração rendido a Ti e os olhos fixos em Jesus, o presente que muda o destino humano. Deus, como é misteriosa e gloriosa a Tua troca. O homem oferece pecado e Tu ofereces perdão. Nós trazemos morte e Tu nos dás vida. Senhor, ensina-nos a viver essa verdade, que o que recebemos é fruto da Tua misericórdia, não do nosso mérito. Quando o inimigo tentar nos lembrar do passado, que possamos lembrar da cruz. Que o grito do Calvário está consumado ecoe em nossa alma e nos lembre que a dívida foi paga. Hoje podemos viver livres, reconciliados e plenos, porque Jesus tomou o nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque a morte que merecíamos foi vencida pela vida que Tu nos deste. Senhor, a vida eterna não é apenas uma promessa futura, é um chamado presente. Tua palavra nos convida a viver de modo digno do dom que recebemos. O salário do pecado é a morte. Então que sejamos trabalhadores da graça e não do pecado. Que nossas mãos, palavras e pensamentos reflitam o caráter de Cristo. Pai, num mundo que banaliza o erro, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando isso custa. Que o Espírito Santo nos lembre, em cada decisão, que fomos libertos para viver em santidade. Não queremos a vida eterna apenas como destino, mas como estilo de vida. Que as pessoas vejam em nós
a diferença entre quem está morto no pecado e quem foi ressuscitado pela graça. Santifica-nos, Senhor, e faz de nós testemunhas vivas da tua justiça e do teu amor. Senhor, Romanos 6:23 nos coloca diante de uma decisão: continuar colhendo o salário do pecado ou receber o dom gratuito da vida eterna. Hoje muitos vivem como se houvesse tempo de sobra, mas o amanhã não está garantido. Pai, desperta em nós o senso de urgência, que cada coração entenda que escolher Jesus é escolher viver. Que nenhuma distração, orgulho ou medo nos impeça de nos render a Ti. Que o Teu Espírito fale mais alto do que as vozes deste mundo. E que possamos dizer com convicção: eu escolho Cristo, hoje, agora e para sempre, Senhor da vida. A morte tentou nos dominar, mas foi vencida pelo Teu amor. A cruz, que parecia derrota, se tornou o símbolo da vitória eterna. Quando Paulo escreveu "O salário do pecado é a morte", ele apontava para a necessidade da redenção. E essa redenção veio por meio de Jesus. Que o nosso coração se alegre com essa verdade. A morte não tem mais a última palavra. Vivemos em um tempo de perdas e dor, mas há esperança para todo aquele que crê. Ajuda-nos a proclamar essa vitória em meio ao sofrimento, lembrando que a vida eterna é promessa cumprida e destino certo. Que mesmo diante da morte física, nossa fé permaneça viva, pois aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Pai, queremos viver em gratidão. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, e quem compreende isso não vive mais da mesma forma. Que nossos lábios expressem louvor e nossas ações reflitam o reconhecimento do Teu amor. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes tratarmos Tua graça como algo comum. Que possamos acordar todos os dias, lembrando que estamos vivos não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que a gratidão nos leve à adoração, e a adoração nos leve à obediência. Que cada batida do nosso coração declare: sou grato pela vida que recebi em Cristo. Senhor, o mundo vive para o agora, mas nós fomos chamados para viver para sempre. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Pai, ensina-nos a viver com os olhos na eternidade, lembrando que tudo aqui é passageiro. Que nossos sonhos, escolhas e planos estejam alinhados com o Teu propósito eterno. Que cada dor nos aproxime do céu e cada vitória nos lembre da Tua fidelidade. Não queremos desperdiçar a vida com o que morre. Queremos investir no que permanece. Que o nosso viver aqui seja um reflexo da vida que teremos contigo. Que a esperança da eternidade traga paz às nossas lutas e força às nossas caminhadas. Em tudo, que Cristo seja o centro, o motivo e o destino da nossa jornada. Senhor Jesus, reconhecemos que o pecado traz morte, mas a Tua graça nos concede vida. Obrigado porque o que era sentença virou salvação, e o que era fim se tornou começo. Hoje te pedimos, ajuda-nos a viver conscientes do preço pago na cruz. Que o Teu Espírito nos mantenha longe do pecado e próximos da Tua presença. Dá-nos um coração grato, santo e apaixonado por Ti, que cada passo nosso declare que escolhemos a vida, a eternidade e o amor. Que o mundo veja em nós o reflexo de quem foi salvo, perdoado e transformado pelo Teu dom gratuito. Em Teu nome oramos, Jesus, amém.